Precatório, o novo Bitcoin brasileiro. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. E o assunto hoje é precatório e nós temos, né, lá no canal, se inscreve lá no canal, procura lá, nós temos uma playlist que trata só sobre o assunto de precatório. Você entra no canal, se inscreve no canal e procura a playlist chamada Precatórios Bancarizados. E você vai encontrar uma série de vídeos que a gente trata sobre a questão dos precatórios aqui no Brasil. E o tema de hoje, pessoal, é precatório, o precatório, o novo Bitcoin brasileiro, né? A gente vê aí que quem viver verá, né, pessoal? Quem viver verá que o precatório ele tem tudo para se transformar numa nova moeda brasileira, né? E a gente defende, né, nos nossos vídeos, né, a bancarização do precatório como a solução do problema. E então, com a criação, né, do Banco Nacional de Precatórios Judiciais, os bancos federais de precatório para os precatórios federais, os bancos estaduais de precatório para os precatórios estaduais e os bancos municipais de precatório para os precatórios municipais, né? Então a gente defende aí a bancarização dos precatórios. Então logo a sentença, né, ela corra, né, transitado e julgado, que não cabe mais recurso. Assim que o precatório for autuado, então o precatório ele é remetido para o banco e é bancarizado, né? As varas de precatório estão bem organizadas, né? Tem lá o precatório de origem, a vara, o órgão devedor, tem tudo lá muito bem organizado, para bancarizar é um facinho. E esse é o grande problema do precatório. O credor ele ganha ação e ele entra numa fila para esperar o pagamento e o credor fica nessa fila 30, 40, 50 anos, morre sem receber e não pode usar o precatório. Ora, por que não pode? Então, a que a gente defende é que seja feita a bancarização do precatório. Assim que o precatório autuado for, ele é encaminhado para o banco do precatório e é aberto um crédito no nome do credor, um crédito em precatório, né? Por isso que o tema do vídeo hoje, ele fala que o precatório é o novo Bitcoin brasileiro, né? Porque se a gente for ver, o Bitcoin é uma criptomoeda, né? O Bitcoin ele é amplamente aceito dentro da rede mundial dos computadores, né? E já tem muita gente comprando Bitcoin, já tem muita gente aí, né, trabalhando com Bitcoin. Então, por que não pode se criar o banco do precatório? E por que o credor tem que ficar preso, né, com o precatório? Ele tem que libertar o credor do precatório para que o credor do precatório possa utilizar os precatórios da melhor maneira como que ele possa. Então, quem viver verá, né, pessoal? Porque a gente está vendo aí que a única solução para a questão dos precatórios é a bancarização dos precatórios. Hoje tem uma indústria muito grande em cima do precatório, né? Uma indústria de sentença, tem uma indústria de calote, tem uma indústria de fraude, um mercado negro violento, né? Porque o pessoal diz, o precatório tu não vai receber nunca. Sim, eu não vou receber nunca, mas tem um monte de gente querendo comprar, né? É que o precatório é um mau negócio, mas tem um monte de gente querendo comprar. Tem um mercado negro aí gigantesco em cima do precatório. Então tem que acabar com essa hipocrisia e colocar o precatório à disposição do credor e tem que colocar o precatório em toda a economia brasileira, né? Você vai lá, cadastra os credores, né? Para bancarizar tá facinho, que nem eu falei, a vara de precatórios ela está muito bem organizada. Então, para bancarizar é um passinho. Aí você vai ter as empresas, né, cadastradas, né, com conta no banco do precatório. Você vai ter aí centenas de milhares de brasileiros, né? Porque o Estado deve para milhões de brasileiros, né? O Estado deve para uma centena de milhares de brasileiros. E o precatório ele é corrigido nacionalmente, é o IPCAE mais 6% ao ano de mora, né? Então a correção é a mesma, o problema é que você ganha ação e o precatório é autuado e você não pode mexer, o dinheiro fica parado lá, a pessoa morre sem poder utilizar. Então, pessoal, quem viver verá, né? A situação do jeito que está, ela está insustentável.
a dívida do governo ela vai crescendo dia a dia, a dívida ela é tão grande e ela cresce de uma maneira tão exponencial que nem o governo não pode dizer exatamente qual o tamanho da dívida. Porque todo dia tem precatório autuado, todo dia tem juro, todo dia tem correção. Então assim, pessoal, a dívida do precatório para os estados, ela vai acabar sufocando os estados. E o Poder Judiciário vai ser obrigado a intervir, vai ser obrigado a afastar os governadores, né? Porque entra governador e sai governador, o calote só aumenta, né? É uma sucessão de caloteiros passando pelos governos dos estados, né? Assim, quando o governador é eleito, o governador que sai tem que passar uma faixa de caloteiro para aquele que entra, né? Então, aquele que entra, que se elege, ele já recebe a faixa daquele que sai, né? Sou caloteiro. Aí ele passa 4 anos no governo, quando ele sai, ele passa a faixa para o outro governador, né? Olha, tá aqui a faixa do calote, a faixa do sou caloteiro. E o calote, cada governador que elege, acaba o mandato, ele passa a faixa de caloteiro para o outro governador que é eleito. E assim a situação vem vindo ao longo dos anos e a gente não vê uma outra solução, pessoal, para os precatórios, a não ser a bancarização. E o título do vídeo de hoje, né, é uma sugestão que a gente faz, né, pessoal, da bancarização para transformar o precatório numa moeda, que nem a gente tem o Bitcoin. Hoje o Bitcoin ele é amplamente utilizado aí, a pessoa compra e vende com Bitcoin, tem gente investindo em Bitcoin, né? O Bitcoin aí, em breve aí, provavelmente vai ser bancarizado também, né? Daqui a pouco você vai ver o Bitcoin aí na B3, a tendência vai ser essa. E quem viver verá, pessoal, quem viver verá, vai ver os precatórios bancarizados, a gente vai ver aí essa nova moeda, né? Nascendo no Brasil, o precatório, o novo Bitcoin brasileiro. Você vai ter lá o credor ganha ação, o precatório ele é autuado e aí ele vai para o banco do precatório, é aberto um crédito no nome do credor, né? Esse crédito ele tem lá o processo de origem, né? O número do processo, a vara, a empresa devedora, o valor do precatório autuado, o valor corrigido e bancariza. Você bancariza o precatório e o cliente está liberto para poder usar o precatório até o dia do pagamento, que ele continua na lista. É aberto esse crédito em precatório e o credor ele continua na lista, esperando a sua vez de receber, porque a sentença ela só vai ser efetivamente cumprida quando do pagamento do precatório. Só que a diferença é que o credor, ao invés de ficar com o dinheiro parado lá há 20, 30 anos, ele vai estar podendo usar o dinheiro dele. A gente tá vendo muito idoso aí morrer precisando comprar um remédio sem dinheiro, sendo que ele tem uma bolada lá em precatório e não pode mexer. Então, pessoal, isso aí é uma questão de tempo. A gente tá passando essa proposta aí, né, da bancarização dos precatórios. Vai lá, se inscreve no canal, nós temos uma série de vídeos, né, falando sobre a bancarização dos precatórios. O precatório bancarizado é o credor ficar libertado, ele pode usar o seu dinheiro, ele continua esperando, mas ele está usando o dinheiro dele, né? Cadastra a farmácia lá no banco do precatório, se a farmácia tiver uma conta lá no banco do precatório, o credor ele vai lá e compra o remédio e paga em precatório. Qual é o problema? Hoje a gente tem aí o Bitcoin aí, tem tanta gente utilizando o Bitcoin, pagando suas contas com Bitcoin dentro da rede de computadores, né? É muito comum a pessoa usar criptomoeda para pagar suas contas, né? Para comprar, para receber em Bitcoin, em criptomoeda. Por que que o precatório tá essa vergonha nacional aí? Nós já temos um vídeo falando da indústria do precatório, nós temos outro vídeo falando, né, que o precatório é uma vergonha nacional, né? Nós temos vídeo aí falando da morte da Vilvinha, Vilvinha morreu num leito de hospital precisando do dinheiro, não podia mexer porque estava na lista esperando. Ora, por que que vai ficar na lista esperando se há uma decisão judicial, né? Decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Então assim, pessoal, a pessoa ganhou a ação, é um direito reconhecido pelo Poder Judiciário. A dívida é contra o Estado, é um título seguro. Por que que a pessoa não pode usar o dinheiro? Quando ela for receber o dinheiro, ela vai ver o saldo dela lá em precatório, o governo vai pagar o saldo para ela em precatório e a dívida está paga. Só que nesse prazo que ela vai ficar esperando,
o pagamento, ela fica utilizando os precatórios dela. Ora, qual é o problema? Vamos bancarizar, né? A bancarização eu vejo assim como a solução imediata para o problema. Do jeito que a situação tá ruim para todo mundo, pessoal. Do jeito que a situação tá ruim para todo mundo. Tá ruim para o Poder Judiciário, que tá humilhado, né? Que a sua sentença não tá respeitada. Tá ruim para os governadores, né? Que ó, entra com fama de caloteiro e sai com fama de caloteiro. Assim que ele se elege, ele recebe a faixa de caloteiro. E quando acaba o mandato, ele passa a faixa de caloteiro para o outro que se elege. Então vem essa vergonha nacional, a questão dos precatórios no Brasil, sendo que a solução a gente está propondo é a bancarização dos precatórios. Ora, gente, vamos pensar comigo, né? O precatório tem tudo para ser um novo Bitcoin brasileiro, né? Por quê? Porque o precatório está lá, saiu a sentença, é feito o crédito, né? Quando sai a sentença, já tem lá o valor da condenação. Então o precatório, na verdade, é um valor, né? É um valor vindo da condenação judicial. Ora, então é um valor, é um montante. Por que esse dinheiro vai ficar parado 20, 30 anos, se ele pode estar girando na economia, né? Se o credor do precatório, ele pode muito bem, né, ir no supermercado, fazer uma compra e pagar em precatório. Aí é debitado do saldo dele, né? E entra para a conta do supermercado. Ora, é fácil, é só bancarizar e acaba com essa novela, né? O governo vai ficar bom para o Poder Judiciário, né? Por quê? Porque a sentença ela só vai ser efetivamente paga no dia em que o precatório for pago. Mas só que o credor ele vai ficar utilizando o dinheiro do precatório, né? De uma certa maneira a sentença ela foi cumprida, né? Então assim vai ficar bom para o Poder Judiciário, vai ficar bom para o governo, né? Porque o governo vai deixar de virar caloteiro, porque de uma maneira ou de outra o credor ele está usando o dinheiro dele até o efetivo recebimento. E vai ficar bom para o credor que ele não vai ficar com dinheiro parado na lista. Ora, pessoal, brincadeira, esse comércio negro de precatório, a pessoa vai lá, briga 10, 15, 20 anos na justiça, ganha ação na justiça, ganha os seus direitos na justiça, e aí não pode utilizar o dinheiro fica na fila. A única coisa que o credor do precatório pode fazer hoje é entregar os seus direitos pela metade do preço. Ora o que estão fazendo com o credor de precatório, isso aí é desumano, né? E nós temos a solução. A solução é a bancarização dos precatórios, né? O precatório quem viver verá. O precatório vai ser o novo Bitcoin brasileiro. Pessoal, eu estudo a questão do precatório há anos. Eu sou engenheiro, eu sou credor de precatório. Eu tenho uma ação já que transitou em julgado. Já faz 20 anos que eu estou nessa luta. Então a gente vem acompanhando aí passo a passo a questão do precatório. A situação do precatório hoje no país é insustentável, né? É um calote público legalizado, é governador mesmo com pessoal devendo, né? Os governos devendo para centenas de milhares de pessoas. É uma dívida assim, é uma vergonha a situação dos estados, a pessoa que olha de fora, né? Olha, o estado de São Paulo é um estado rico. Que estado rico? O estado de São Paulo é o maior velhaco que tem, o maior caloteiro, deve para centenas de milhares de credores, não paga nem as suas contas. Isso aí é muito feio, pessoal, né? Você pega o estado do Paraná aí, caloteiro, devendo. Você pega Santa Catarina, os estados do sul aí, tudo devendo para centenas de milhares de credores. E assim é a situação dos precatórios no Brasil, essa vergonha nacional, sendo que a solução é simples. Basta bancarizar. Precatório, um novo Bitcoin brasileiro, né? Vamos investir na criação dos bancos, né? Dos precatórios. Vamos transformar essas sentenças judiciais assim que transitado em julgado, que o precatório for autuado, abre o crédito lá em precatório para o credor, né? Que nem você tem o Bitcoin, a gente vai ter agora o precatório, a nova moeda brasileira, né? O precatório, o novo Bitcoin brasileiro. Então, pessoal, a solução ela é simples, né? Basta ter um pouquinho de boa vontade e assim, pessoal, a situação do jeito que está, ela está insustentável. A situação do jeito que está, ela está ruim para todo mundo. Ela está ruim para o Poder Judiciário que passa vergonha, né? Humilhado porque a sua sentença não é respeitada, não é cumprida. Os governos nem se fala, é calote em cima de calote, né?
passando a faixa de caloteiro, a cada governador que se elege, ele já recebe a faixa de caloteiro do outro, né? Olha, eu sou caloteiro, ó, recebi a faixa de caloteiro do outro e estou esperando quem vai ser o próximo governador para repassar a faixa de caloteiro para ele, né? Sendo que a solução está aí, né, pessoal? É a bancarização. A gente tem vários vídeos no canal, né, falando sobre a bancarização dos precatórios. A bancarização, ela vai acabar com esse mercado negro. Isso aí é uma vergonha nacional, pessoal. Pessoal vendendo sentença judicial, ora, onde é que já se viu? Quer dizer que para receber o dinheiro você não consegue, mas para vender pela metade do preço você consegue. Ora, o precatório você não recebe nunca. Tá, eu não recebo nunca, então por que tu tá querendo comprar? Tem alguma coisa aí, não tem? É uma indústria, a fraude. A gente tá vendo o comércio negro de precatório aí se expandindo dentro do Brasil. É o comércio ilegal de sentenças judiciais. Quer dizer, receber, o governo não paga, né, legaliza o calote através das emendas constitucionais lá, que a gente estava acompanhando aí. E o credor, ele é assim, receber ele não pode, usar ele não pode, mas vender pela metade do preço ele pode. Ora, tem que botar a Polícia Federal em cima disso, para dar uma olhada na questão dos precatórios. O que está acontecendo, né? Por que não se paga os precatórios? Por que não se... né? Por que deixou esse montante crescer desse jeito? Gente, eu estive analisando a questão do precatório. Hoje a principal dívida do precatório é referente aos juros. Por quê? Porque o governo dá o calote, o governo é caloteiro, o governo fica querendo pagar em 20 anos, 15 anos, só que o juro ele incide em cima da dívida, né? E o governo ele não se livra da dívida, porque assim que o credor morre, o filho vai atrás do dinheiro. E depois que o filho morre, o neto vai atrás do dinheiro. Então a dívida ela não se encerra. Então assim o governo se ilude achando que vai prorrogar por 15 anos e que a situação está resolvida. Muito pelo contrário, a situação só vai se agravando. Porque o juro o juro ele é crescente, é juro sobre juro, né? Então assim, pessoal, é uma bola de neve descendo a ladeira. E qual que é a solução, Luiz? Eu estou falando para vocês, a solução é a bancarização. Precisa libertar o credor do precatório, deixar ele usar o precatório dele e tirar o precatório das costas do governo. O precatório ele vai se diluir por toda a economia brasileira, né? Hoje, pessoal, quem viver verá. O precatório é o novo Bitcoin brasileiro. É só uma questão de normatizar. As varas de precatório estão muito bem organizadas, é tudo por ordem de chegada. Tem lá o processo de origem do precatório, o órgão devedor, o valor autuado, o valor corrigido. Para bancarizar é facinho e deixa o credor utilizar o precatório entre o banco do precatório, né? Assim que o precatório for pago, o credor pega o seu dinheiro e vai viver sua vida, né? Resolve a questão dos advogados, né? Os advogados estão morrendo sem receber. Tem credor aí que está há 20, 30 anos aí, ele virou um casamento com o advogado, né? O governo não paga, a ação vai se estendendo. Quando vê, tem ação aí de 30 anos aí. Quer dizer, o credor está amarrado com o advogado por 30 anos. Bancariza, acaba com esse negócio. Bancariza o precatório, vai lá, a condenação do Estado lá é 100 mil reais. O advogado tem lá um contrato de 20%, né? Então vai lá e abre um crédito em precatório para o advogado, né? Bancariza lá os honorários advocatícios e separa, o credor vai para um lado, vai viver sua vida, o advogado recebe o dinheiro dele, né? Vai receber em precatório. Ora, quando o dinheiro for pago, ele transforma o precatório em dinheiro e vai viver a vida dele, mas o advogado vai poder estar usando o dinheiro também, da mesma maneira como o credor, ele vai ter o crédito dele lá em precatório e vai poder ir lá no posto de gasolina. Se o posto de gasolina tiver uma conta no banco do precatório, o credor ele vai usar o crédito dele em precatório, abastece o veículo e paga em precatório, ele não paga em real, né? É o que a gente está vendo no Bitcoin aí, tem muita gente comprando e vendendo no Bitcoin. A pessoa vai na internet, o cara quer comprar lá alguma coisa, quer pagar como? Ah, eu vou pagar em Bitcoin. Ele vai lá e não paga em real, ele paga em Bitcoin. Qual é o problema? Né? É uma criptomoeda. Então assim, pessoal, a gente tá vendo aí que o precatório, a tendência do precatório é ser um novo Bitcoin brasileiro, né? Com a bancarização do precatório. O precatório já nasce um dos bancos mais fortes, né? Pessoal, a dívida ela é tão grande que nem o governo não sabe o tamanho. A gente já está prevendo aí uns 200 bilhões de reais, né? Que serão jogados na economia brasileira, gerando emprego, gerando renda, né?
Isso aí vai causar um crescimento exponencial na economia brasileira. Vamos abrir o precatório como investimento, né? Você chega num banco aí, no Itaú, vai ter lá, você quer investir no quê? Na poupança? Você quer um CDB ou você quer comprar um precatório? Nós temos aqui, ó, se você quer investir em precatório, abre o precatório na B3, né? Monta o Banco Nacional de Precatórios Judiciais. Quer dizer, pessoal, a única solução que a gente está vendo para o precatório é a bancarização do precatório, né? E com certeza, quem viver verá. O precatório, sem sombra de dúvida, tende a ser um novo Bitcoin brasileiro, porque a situação ela é insustentável, né? A dívida ela é crescente, a dívida cresce exponencialmente, né? E os governos aí são caloteiros, não pagam. Quer dizer, assim que se prorroga a dívida, o juro sobre juro, quer dizer que hoje você pega uma condenação aí, o juro é a parte principal, né? Se o governo tivesse pago a condenação logo no começo, né, a dívida não seria tão grande. A dívida se torna impagável devido ao juro, devido ao calote, devido à demora, devido ao prazo, né? Esse que é o problema do precatório, né? Então, pessoal, assim, ó, precatório é o novo Bitcoin brasileiro, né? Quem viver verá. E a solução que a gente apresenta para o precatório é a bancarização do precatório. Precatório bancarizado, o cliente libertado, né? Banco Federal de Precatório, Banco Estadual de Precatório, Banco Municipal de Precatório. O precatório autuado ele vai para o banco, é aberto o crédito de precatório e é aberto o credor está livre para usar os precatórios da melhor maneira como entender, dentro das normas, né? Dentro das empresas que tiverem conta com precatório, né? Se a farmácia, o posto de gasolina, o supermercado, o material de construção, se todos eles tiverem conta dentro do banco do precatório, ora, por que não pode comprar em precatório? Compra em precatório, usa o crédito até o efetivo cumprimento da sentença, que vai se dar quando do pagamento, né? Quando chegar a vez na lista, né? Quando o credor chegar na sua vez da lista, ele vai lá ver o saldo dele na conta em precatório e é pago o precatório, ele vai ver a vida dele. A solução é essa, pessoal. E do jeito que está a situação, vai ser essa vergonha nacional. Porque o governo já viu que dinheiro para disponibilizar 200 bilhões não vai ter, né? Os estados estão aí devendo, cada estado deve um deve mais que o outro, né? Deve uma centena de milhares de pessoas, pessoal. Não é dever para um ou dois credor, não. Eles devem para centena, o calote é gigantesco, né? Tem governador que deve há 20 anos, tem governador que deve há 30 anos, tem governador que deve há 10 anos, tem governador que deve 20 anos, 1 milhão, tem governador que deve 15 anos, 5 milhões, tem governador que deve 5 anos, 300 mil, e assim vai. É assim, pessoal, é uma dívida, é um calote institucionalizado, é uma vergonha nacional o que a gente está vendo no precatório, sendo que a solução é fácil, é a bancarização, né? O precatório bancarizado é o cliente libertado. Então é isso aí, pessoal. O título de hoje, né? Quem viver verá, né? O precatório é o novo Bitcoin brasileiro. A tendência vai ser essa, né? A tendência vai ser bancarizar o precatório, libertar o credor, deixar o credor utilizar o crédito até o efetivo cumprimento da sentença, quando o governo vai lá e paga, né, o título do precatório. A lista continua, né? Todo o trabalho da vara de precatório ele continua, vai autuando dentro na cronologia, né? Tem lá os preferenciais, só que o cliente, em vez de ficar esperando sem utilizar o precatório, na minha proposta, o cliente ele fica esperando, mas fica utilizando o crédito dele em precatório até o efetivo cumprimento da sentença. Então é isso aí, pessoal. Precatório bancarizado, o cliente libertado, e o precatório é o novo Bitcoin brasileiro. Quem viver verá. O precatório é o novo Bitcoin brasileiro. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo.